Como você pode perceber, nós iremos falar aqui no canal do Escritório Habitar sobre a cura do concreto. Então vamos ao vídeo. Várias etapas são realizadas em uma obra com a finalidade de assegurar a resistência do concreto. E uma das mais importantes é justamente o assunto desse vídeo, a cura do concreto. Este processo visa a diminuição dos efeitos de evaporação prematura da água na estrutura, diminuindo o surgimento de fissuras e trincas causadas pelo efeito de retração. Antes de vermos os processos de cura do concreto, vamos entender melhor o que é o concreto. O concreto é uma mistura formada por aglomerante, cimento e água, e agregados, areia e brita. A partir disso, origina-se um processo químico denominado de reação de hidratação dos componentes e resulta no concreto. Como a água é um elemento importante no processo de pega e endurecimento do concreto, portanto, deve-se evitar a perda prematura de umidade, evitando-se a formação de vazios que podem afetar o desenvolvimento da resistência do concreto. A cura do concreto é abordada na ABNT NBR 14931 de 2004. O item 10.1 estabelece que o concreto deve ser curado protegido contra agentes externos enquanto não atingir um endurecimento satisfatório. Mas afinal de contas, qual a importância da cura do concreto? Vamos lá. Quando uma mistura corretamente dosada é seguida pelo processo de cura durante os primeiros estágios de endurecimento, o concreto irá adquirir baixa impermeabilidade, baixa absorção, resistência mecânica, alta resistência à carbonatação e durabilidade. Agora nós iremos falar sobre os tipos de cura. E aqui nós vamos abordar 3 tipos de cura: a cura úmida, a cura a vapor e a cura química. A escolha do método depende de alguns aspectos, como os recursos disponíveis, a velocidade e os prazos. Vamos então ao primeiro deles, a cura úmida. O método mais simples e provavelmente o mais utilizado para a cura de peças de concreto é a aplicação de água. Este método exige que a superfície do concreto esteja permanentemente em contato com a água, formando uma lâmina d'água, até que o concreto usinado alcance a resistência à compressão FCK igual ou superior a 15 MPa, conforme a NBR 14931. Na prática, adota-se um período mínimo de cura de 7 dias, período indicado pela NBR 5738, que corresponde ao período de maior ganho de resistência do material, iniciando esse processo um dia após a concretagem. Vamos então para a execução da cura. Aplicação de água sobre a superfície concretada cerca de 24 horas após a concretagem. Aguardar que o concreto tenha a resistência desejada e, por fim, utilização do elemento construído. Algumas vantagens desse método são a simplicidade no controle tecnológico, o baixo custo de aplicação e o processo de cura ocorre de maneira mais natural. Em contrapartida, as desvantagens desse método são uma demanda de tempo com irrigação das superfícies, a evaporação da água exige manutenção contínua, não é indicado para elementos verticais e é uma solução pouco ecológica devido à alta demanda de água. Esse método pode ser encontrado facilmente nas obras do dia a dia, como nas lajes de residências. Já em obras de grande porte, onde a perda de água da superfície molhada é muito grande, esse método se torna menos viável que outros. O nosso segundo tipo de cura é a cura a vapor. Em alguns casos, é necessário acelerar o processo de desforma de elementos de concreto, porém, sem comprometer a resistência final da peça. Para esse tipo de situação, é normalmente utilizado o processo de cura a vapor. Nesse processo, a peça de concreto se submete a vapores de água com temperatura elevada, de forma programada e com intervalos definidos, e a manutenção da hidratação é realizada por essa exposição ao vapor. Esse tipo de cura segue os seguintes passos: modelagem dos elementos de concreto, esperar o tempo necessário para a pega do concreto e retirada das formas, submeter os elementos ao vapor d'água em altas temperaturas, resfriamento gradativo dos elementos de concreto e, por fim, início da solicitação da peça. Como vantagens desse método nós temos a redução significativa do tempo de cura, reutilização mais rápida das formas, maior produtividade e boa resistência para manuseio nas primeiras idades do concreto. Em contrapartida, as desvantagens são
Necessidade de equipamentos específicos para o processo. Se não houver controle, pode influenciar negativamente na resistência do concreto e não é aconselhável quando se deseja resistência elevada à abrasão ou durabilidade de superfície. Normalmente, esse método é efetivo para a utilização rápida das peças de concreto, onde se destacam empresas que fabricam elementos de concreto pré-moldados. O último método mostrado aqui nesse vídeo será o da cura química. Esse tipo de cura ocorre com a aplicação por meio da aspersão de um produto químico na superfície de concreto, com o intuito de impedir a evaporação da água e garantir uma hidratação efetiva do elemento estrutural. Após a confecção do elemento estrutural, enquanto o concreto ainda está fresco, é lançado sobre o mesmo uma camada do produto responsável por fazer a retenção da água na peça. Ela pode ser feita a partir de ceras, PVA, parafinas, acrílicos e entre outros. A cura química segue os seguintes passos: execução da concretagem, obtenção de solidez na superfície concretada suficiente para suportar a carga dos trabalhadores e equipamentos sem deformações aparentes, aplicação do produto químico sobre a superfície concretada, esperar o tempo necessário que o concreto ganhe resistência, no mínimo 7 dias, e início da solicitação da peça. As vantagens desse método são: fácil aplicação, garante uma grande retenção de água no elemento de concreto, evita a fissuração do concreto por retração plástica, aumento da resistência superficial e durabilidade de pisos e lajes de concreto. Porém, as desvantagens são: o maior custo em comparação com a cura úmida, por utilizar produtos químicos acarreta maiores riscos à saúde dos trabalhadores e dificulta ou prejudica a aderência de revestimentos, chapiscos, contrapisos e etc. A sua aplicação ocorre em até 12 horas após o lançamento do concreto e é utilizado principalmente em áreas maiores, pavimentos e obras de grande porte, como barragens, rodovias, pontes, aeroportos, pisos de shopping, galpões industriais, paredes de contenção com alturas elevadas e superfícies verticais ou inclinadas. E encerrando esse vídeo, nós iremos falar as consequências de uma má cura. Para que esses métodos sejam eficazes no processo de cura do concreto, é preciso estar atento a alguns fatores: qualidade dos materiais, temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e geometria das peças. Caso esses fatores sejam ignorados, é possível encontrarmos algumas manifestações patológicas como essas: erosão, causada principalmente quando há uso incorreto dos materiais, má mistura ou descuido no processo de cura; porosidade, causada principalmente quando a secagem é feita de forma rápida ou até mesmo quando utiliza-se proporções erradas para a mistura; rachaduras por retração, causada pelo uso indevido do processo de cura ou quando a secagem é feita de forma rápida, causando uma menor durabilidade da peça de concreto; lixiviação ocorre quando a cura é feita de forma inadequada ou quando é usado cimento de baixa qualidade para fazer a pasta; e por fim, a descoloração ocorre quando a água é adicionada à mistura de forma equivocada pela equipe envolvida e também quando é misturado cimentos de diferentes origens.